Em nota do R7, a Record acaba de anunciar que o Exército depôs o presidente. Só que não é do Brasil, não, tá? É do caso que eu conversei com vocês ontem. E a gente vai explicar que realmente o Exército se manifestou, confirmou e o presidente foi deposto. Lembra do caso que eu falei ontem com você? Lembra não? Então você vai ter que esperar para lembrar. Você não está acompanhando nossos vídeos direito, tá? Mas a gente vai falar desse caso aqui com vocês. A gente vai falar também de uma postagem do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em suas redes oficiais, de uma fala de José Dirceu, onde ele fala que a facada em Bolsonaro foi um erro deles. E essa postagem emblemática foi feita por Jair Bolsonaro e a gente vai discutir um pouquinho. Seguindo a regra que a gente sempre fala aqui das nomeações do Lula, a gente faz o acompanhamento, a gente vai falar da última nomeação do Lula, que causou um caos, um verdadeiro terremoto, que até a esquerda ficou pé da vida com o Lula, com a nomeação que ele fez. Então, a gente vai discutir tudo isso aqui nesse editorial e é bem provável que a gente vai alcançar outras pautas aqui com vocês. Se der tempo, a gente vai falar de Michele Bolsonaro e pasmem, a mídia elogiando Michele Bolsonaro, isso é estranho de se ver, né? Mas aconteceu e a gente vai conversar um pouquinho com você sobre tudo isso. Bora lá? Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, é sempre importante ter você aqui conosco. O intuito do nosso canal é trabalhar de forma independente. Então, aqui a gente tem o prazer e a honra de poder observar a política brasileira com olhos imparciais, ou seja, a gente realmente quer discutir aquilo que é certo, aquilo que é errado dentro da política e é lógico, a gente expõe o nosso ponto de vista e a nossa opinião. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aí no canal, curte, compartilha, que é muito importante. Bora lá? Quando eu falei que o Exército tinha deposto o presidente, deve ter passado mil coisas na sua cabeça, né? Mas eu já falei, não é do Brasil, não. É do que eu te falei ontem, na mesma matéria de ontem. É do Níger, tá? Lembra, Níger não é Nigéria, é um país democrático lá da África e nesse país tem um presidente, é o Mohamed Bazoum. O Mohamed Bazoum, ele foi eleito em 2021, assumiu, só que lá a gestão dele está sendo considerada deplorável, péssimo no segmento econômico, apresentando um segmento altamente ideológico, e aí isso está incomodando. Só que aqui, ele lá não é caracterizado nem como um presidente de direita, nem como esquerda, não tem essa definição total. Ideológico, no ponto de vista deles, é a questão do protecionismo, não quer negociar com os militares, não quer negociar a abertura do comércio do Níger, então isso fez com que ele caísse. Vamos dar uma analisada aqui na matéria aqui para vocês. Golpe militar derruba o presidente do Níger, Mohamed Bazoum. O exército do Níger anunciou que derrubou o presidente legítimo do país, Mohamed Bazoum, após contínua Opa, aí ficou ruim, né? Travei a língua. Deteriorização. Ó, agora foi, tá? Da situação de segurança, má gestão econômica e social e ordenou o fechamento das fronteiras. Os líderes do golpe também prometeram às comunidades nacional e internacional respeitar a integridade física e moral das autoridades derrubadas, de acordo com os princípios de direitos humanos. Os partidos da base do governo pediram aos golpistas que tomaram o palácio presidencial para que entreguem as armas e ao povo nigeriano para se mobilizar maciçamente para defender a democracia. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, falou com o presidente deposto e transmitiu seu apoio diante da violação da legitimidade constitucional do Níger, que foi condenada por vários países e blocos regionais. Então, foi uma atitude tomada pelo exército lá do Níger, e a comunidade internacional viu isso com péssimos olhos, viu isso como um golpe militar mesmo, porque apesar das polêmicas envolvendo o presidente, das dificuldades financeiras que o país passa, isso não seria o suficiente para violar a escolha do povo que o elegeu democraticamente. Então, a comunidade internacional
fizeram nota de repúdio, e aí não se definiu ainda lá no Níger se serão feitas novas eleições ou se vão tomar o poder e gerir por tempo indeterminado, instalando uma ditadura, ninguém sabe ao certo, tá bom? Vamos lá que a gente vai mudar de assunto agora. O ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, fez uma postagem emblemática sobre o assunto da facada. Também foi tema de notícias que Bolsonaro, a se reunir com um médico que operou em Juiz de Fora, ele entrou em prantos, né? Chorou muito por causa da facada, falou que é uma situação muito complexa. E aí, hoje, depois desse fato ter sido noticiado, ele faz essa postagem aqui em sua rede social oficial, que é o seu Instagram. E aí ele coloca uma matéria de algum jornal, aqui ele não cita a fonte, qual o jornal é. José Dirceu, do PT, assume facada em Bolsonaro foi um erro nosso. E aí, é esse vídeo aqui que circula nas redes sociais. Você pode assistir o vídeo aqui que a gente vai colocar para você agora. A adesão ao bolsonarismo, certo? Foi para nos tirar do poder, porque nós vimos ganhar a eleição de 18. Se a Dilma governasse até o final do governo dela, e o Lula sendo candidato em 18, nós venceríamos a eleição. Aliás, ele venceria em 18 com tudo que aconteceu, ou em liberdade elegeria o Haddad. Pode. Quer dizer, não há como fazer contra. Né? Na história você não pode. Mas a possibilidade era grande. Podia acontecer qualquer fato, como acontece às vezes, né, que impedisse isso, né? Ou erros nossos, como foi a facada Bolsonaro, como foi a decisão do Fachin, né? As coisas imprevisíveis na política. Na fala dele, ele fala como os erros nossos, como foi a facada do Bolsonaro. Pode ter sido uma má interpretação ou não. Pode haver uma investigação ou não. Então, a postagem do Jair Messias Bolsonaro, que soa como uma acusação, e como tal, pode ser até objeto de um pedido de investigação do próprio ex-presidente da República junto ao Ministério Público Federal ou ao próprio Ministério Público do Estado. Se isso vai acontecer, não sei. Mas que ele poderia pedir, ele poderia. Vamos lá, pessoal, partindo para outra pauta agora, que eu acho muito importante. Essa pauta é cara demais à nação brasileira, mas a gente vai falar aqui do espectro São Paulo, tá? Fernando Holliday, que é o mais novo filiado agora ao PL, teve um evento onde o Fernando Holliday, que era do MBL, passou agora para o PL, partido do Jair Bolsonaro, postou em relação a Tarcísio de Freitas. Vitória, Tarcísio incluiu educação financeira nas escolas de São Paulo. O governador Tarcísio incluiu nas escolas de ensino médio do estado de São Paulo a educação financeira, ajudando nossos jovens paulistas a terem uma nova perspectiva sobre a responsabilidade financeira desde a escola. Parabéns por essa excelente medida. Isso aqui é o que eu falo há tempos. Há tempos. Me chama a atenção de um comentário aqui do Felipe Lima, que colocou o seguinte: São Paulo poderia se tornar um país dentro do próprio país. Ou seja, vai ter uma regra própria, porque a educação forma uma nação. E aí, quando você vê políticas sérias, tanto é que ontem a deputada federal Bia Kicis fez uma postagem tecendo críticas à nova postura do governo federal agora de incluir novamente a educação sexual para os alunos. E aí ela citou uma reportagem do Reinaldo de Azevedo, reportagem antiga, onde uma cartilha do PT, e aí vocês podem pesquisar na Veja, fiquem à vontade, eu sempre cito a fonte, uma cartilha do PT onde influenciava jovens de 12 a 19 anos, de 13 a 19 anos, tá, a comentar suas transas, o que é uma aberração sem tamanho. E aí você começa a perceber que o Tarcísio de Freitas vem rebatendo narrativas com ações. Eu vou te explicar o porquê. O governo Lula, numa semana, ele vem e anuncia que vai caçar a arma do cidadão, aquele que quer ter sua arma em casa para se defender, torna o 38, o revólver 38, como uma arma restrita da polícia, ou seja, impedindo qualquer cidadão de ter até um revólver de calibre mais básico, que é o 38.
e diz que isso é para fomentar, para impedir o narcotráfico, para impedir o crime organizado. Tarcísio vem e faz uma ação conjunta sob as ordens do Derrite, que era também da base do governo Bolsonaro, e efetivamente prende um dos grandes traficantes do PCC e faz uma operação com mais de 18 presos em São Paulo, lá na Cracolândia. E aí vem em público e fala, não, Lula não tem que desarmar a população. Se ele quer realmente investir em segurança pública, comece a investir contra o tráfico organizado e para de ficar fazendo demagogia. E aí vem o Lula e coloca educação sexual para as crianças a nível federal. Vem o Tarcísio de Freitas e fala, aqui no estado de São Paulo, enquanto você quer ensinar as crianças questões sexuais, nós queremos ensinar eles a saber ganhar dinheiro, a fazer o país evoluir, educação financeira para eles. Ou seja, as respostas para aqueles que vieram, até de uma maneira oportunista, dizer que Tarcísio não é da direita, desculpem. Para mim, isso é direita, é a direita que eu defendo. Você pode até não gostar do que eu estou falando, mas isso é a direita que eu defendo. É educação financeira na escola e nada de ideologia para as crianças, nada disso. É ensinar elas a lidar com o dinheiro para se tornar adulto, que vai fazer o país prosperar. É isso que a gente precisa. Entendeu? É atuação efetiva, é fortalecimento da polícia para que a gente tenha segurança pública. É isso que precisa. Então, para mim, essa é a direita que eu respeito e discordo veementemente daqueles que dizem, até de maneira oportunista, que Tarcísio não é direita. Tá? Esse é só meu ponto de vista. Tá? Você pode até não concordar comigo. E se não concordar, é até melhor que coloque o comentário, é sempre importante. Bora lá. Agora vamos falar de outro que eu tenho um respeito ímpar. Tá? E eu estou falando do senador Rogério Marinho. Para mim, de todos que eu acompanho junto ao Congresso Nacional, esse é um dos nomes que, sabe, que tem uma postura séria, uma postura de homem preocupado efetivamente com o país. E aí começa agora a discussão. Lembra que uma das bandeiras de Bolsonaro em 2018 era: eu vou colocar um ministério técnico, vou reduzir o número dos ministérios e vou colocar ministérios técnicos. Lembra disso? E aí essa foi uma das grandes bandeiras do Jair Bolsonaro em 2018, o que levou às eleições. E aí, efetivamente, foram 22 ministérios e nomes como o próprio Rogério Marinho. Lula, ao assumir, ele faz uma declaração polêmica. Primeiro, aumenta de 22 para 37 ministérios. Quem paga a conta é você, o que é uma aberração. Isso é só cabide de emprego, não agrega em nada no nosso país, não melhora em nada, efetivamente, as questões essenciais do nosso país. E aí, ele dá uma declaração de que esse negócio de colocar técnico é uma aberração, porque tem que colocar político, porque político sabe conversar com o povo, o técnico não sabe de nada, vai lá, estuda um pouco, faz um curso e acha que sabe alguma coisa. Fala do Lula. Aí, meu amigo, eu vejo gente aplaudindo isso, não faz sentido. E agora, Lula faz uma menção agora e vai colocar o Postman, nem sei como se pronuncia, tá? Mas não é o Pac-Man, nem nada nesse sentido não, tá? É um homem mesmo, eu tô falando do Márcio Postman, tá? O que é um Márcio Postman? O Márcio Postman, ele já foi diretor do IPEA. Pensa num cara que tem pensamentos esquerdistas. Pensa no Flávio Dino, que se autodeclara comunista e que é o Estado grande. Pois é, o Márcio Postman, tá? É bem mais. É o tipo de cara que falou que o PIX é uma forma de dominação do imperialismo americano contra o Brasil. Pensa num cara que diz que o certo mesmo no Brasil era ter um imposto de renda de 60% para quem fosse mais rico. É essa linha de pensamento. E aí o Rogério Marinho faz críticas a essa nomeação do Lula e coloca aqui uma matéria do Estadão. Postman vai à Venezuela para inaugurar escritório do IPEA.
tá? Durante a gestão do IPEA. Nesta semana, o presidente do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas terá reunião com Chaves, Hugo Chaves, da época, com quem vai definir os termos de parceria com o início previsto para o segundo semestre. O cara vai instalar um escritório do IPEA dentro da Venezuela. Folha de São Paulo. Economista do PT, Márcio Pottmann, já criticou o PIX, dirigiu o IPEA e tentou ser prefeito. É o cara que acha que criar o PIX é imperialismo americano. CBN. Márcio Pottmann é considerado terraplanista da economia. Você vê o tanto que o cara é bem conceituado, né? Estadão. Estou ofendido com o ex-presidente do IBGE, diz Edmar Bate sobre Pottmann no órgão da presidência, sobre Pottmann na presidência do órgão. E aí você vê a quantidade de críticas que tem, mas não para por aí não. Rogério Marinho escreveu o seguinte: venezuelização do IBGE, sim, o nome indicado por Lula já abriu o escritório do IPEA naquele país, em plena ditadura chavista. Este é o resultado do que se chamou de Frente Ampla. O PT, mesmo depois de tudo que passou, deseja apenas hegemonia, ou seja, manter a agenda esquerdista de todas as formas que puder. Descarta e desgasta quem não reza pela cartilha. Se for técnico, mas não for petista, tá fora. É simples assim. Um órgão de Estado responsável por medir as estatísticas de inflação, desemprego, atividade econômica, aparelhado pela militância petista. Não faltam relatos de quem conviveu com ele sobre a sua forma de atuação. Você tem noção de que o IBGE, esse órgão, ele pode dar dados que vão favorecer totalmente o governo Lula, sabe, não verossímeis. Ou seja, a inflação tá boa, todo mundo sabe que tá um caos, mas tá boa. Ou seja, o IBGE tem esse poder. Então, é ele controlando os dados que serão expostos à população. A deputada federal Bia Kicis aqui cita uma matéria do Antagonista que diz o seguinte: dia de luto para a estatística brasileira, diz economista sobre Pottmann no IBGE. Aí vem mais. O Partido Novo faz aqui a referência dele falando sobre o PIX, né? E fala: PIX é neocolonial e transformará o Brasil em protetorado dos Estados Unidos, criticando o PIX. Márcio Pottmann é o que os economistas chamam de um típico desenvolvimentista da Unicamp, um eterno defensor da ideia de fechar o Brasil para o comércio internacional a fim de estimular o desenvolvimento da indústria nacional. Então, assim, é aquela mentalidade totalmente fora da caixinha. O antagonista, Márcio Pottmann é uma ofensa. Terraplanismo econômico. Edmar Baixa, economista que presidiu o IBGE nos anos 80, disse ao Estadão que se sente ofendido com a escolha de Márcio Pottmann para presidir o Instituto. Enfim, são umas escolhas do PT. No último vídeo, eu brinquei, né? As pessoas perguntam: Santos, você é esquerdista? Não tem como. Não há razão de ser. E eu vou te falar, o cara que hoje eu sou fã, até por ser filósofo também, é o Pondé. E ele mesmo tem ideias geniais e ele diz: gente, a esquerda, ela se perdeu no mundo imaginário e ilusório que não guarda nenhum pingo de conexão com a realidade. É só você ver as decisões que são tomadas pela esquerda, os nomes que influenciam a esquerda, que você vê que não há realidade nenhuma mais nesses nomes. Ou seja, eles vivem em um mundo totalmente ilusório. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Eu sei que tá ficando extenso, mas tem mais conteúdo para vocês aqui. Bora agora para te causar náuseas. TRF3 absolve Aécio Neves no caso Joelle Batista, o caso JBS. Em 2017, o Ministério Público Federal acusou o Tucano de receber 2 milhões de reais em troca de atuar a favor da JBS no Congresso Nacional. E aí, o TRF da terceira região, se eu não me engano, ele, por decisão unânime, agora ele entendeu que não, que nunca teve esse beneficiamento, que nunca teve isso, e entendeu que não existiam ligações com a Aécio Neves e a JBS. O bravo mesmo não é receber dinheiro, nem nada nesse sentido. Imagina se o Aécio Neves resolve falar mal de algum ministro do STF, que aí era condenação na certa. Aí a coisa ia dar certa, né? Ia dar ruim pro Aécio. Mas,
Isso aí é o tipo de notícia que a gente já está acostumado, né? Absolve mesmo. Só não pode falar mal e nem ser antidemocrático, tá? Isto não é ser antidemocrático. Bora lá falar de antagonista, o que é raro você ver uma mídia, um jornal elogiando Michele Bolsonaro. Mas olha só, o poder de atração de Michele Bolsonaro. Política. O número de mulheres filiadas ao PL cresceu 33% desde que a ex-primeira-dama assumiu a presidência do PL Mulher. A Michele Bolsonaro, ela era dada como alguém que, sinceramente, não teria futuro na política, principalmente pela mídia e pelos demais. Ela era massacrada pela mídia, detonada pela mídia o tempo todo, e aí entra a Janja, primeira-dama do governo petista. E aí, a Janja vai ser uma popstar. A Janja vai ser tratada a pão de ló pela mídia, pelos artistas, vai ser tratada, carregada como uma verdadeira Cleópatra no mundo político brasileiro. Só que não. Os políticos estão com ranço da cara da Janja, principalmente a própria base petista. Isso aqui não sou eu inventando fofoca, não. Olhe os editoriais do Estadão, olhe os editoriais do Metrópolis, que vocês vão ver isso aqui o tempo todo. Chegam a chamar a Janja de primeira-ministra, chamam a Janja de algoritmo do Lula, ou seja, é muita gente que não tá suportando e viu que a Janja, se tem uma coisa que ela não tem, é o que mais disseram que ela tinha, carisma, para angariar pessoas para investir na causa com ela. E Michele Bolsonaro, em pouco tempo de atuação, já vem traz 33% de mulheres a mais para o PL. Uma coisa é certa, chegaram até a cogitar Janja e Michele Bolsonaro disputando um pleito em 2026. Eu sou sincero com vocês, eu já não tenho dúvidas que se um pleito desse acontece, em condições normais, não sobra nem espaço para a Janja aparecer, de forma alguma. Por fim, mas não menos importante, eu disse que não ia deixar longo, mas já está ficando longo, vamos falar do caso Marielle, tá? Guilherme Amado, a fonte é o jornal Metrópolis. Polícia diz que o Ministério Público do Rio de Janeiro segurou o inquérito-chave no caso Marielle por 16 meses. A Polícia Civil do Rio de Janeiro disse em nota à coluna do Guilherme Amado que o Ministério Público Estadual demorou 16 meses para devolver à corporação um inquérito sobre quem matou Edmilson Oliveira Silva, conhecido como Macalé, e apontado como a pessoa que intermediou a contratação de Rony Lessa para assassinar a vereadora. A acusação contra Macalé foi feita pelo delator Elcio Queiroz, motorista do carro usado por Lessa no dia do assassinato da vereadora. Vamos lembrar que a princípio, o caso Marielle agora foi federalizado, e aí existem muitas narrativas sobre essa questão da federalização, muitas discussões sobre o caso da delação premiada. Por quê? Porque aquilo que para o PT era uma excrescência quando era utilizada contra o PT, hoje é uma arma soberana e intocável que aponta aí para o caso Marielle. E aí, a gente tem que fazer uma postagem aqui do Cristiano Beraldo, tá? Isso aqui, a fonte oficial é o canal do Cristiano Beraldo no Instagram. Ao que me parece, essa publicação aqui foi feita dentro da Jovem Pan, tá? Foi uma publicação da Jovem Pan. O Cristiano Beraldo, que é do Movimento Brasil Livre, do MBL, mas ele fez alguns pontos interessantes de argumentação aqui que valem a pena a gente postar aqui. Chegou ao ponto de o próprio Cristiano Beraldo ter sido repostado nessa publicação aqui pelo, então, ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, Sérgio Moro, e atual senador. Presta atenção o que aconteceu aqui nesse caso. A gente podia perguntar para o Moro, né? Ele critica tanto o PT por agora usar a delação premiada, pois ele não cumpriu a função dele enquanto ministro da Justiça, que é investir numa investigação concreta no caso Marielle. Como era um caso relevante, eu acompanhava como ministro da Justiça. É claro que não acompanha todos os detalhes da investigação, mas acompanhava à distância. E isso pode ser confirmado com a Polícia Federal, que foi colocado, olha, esse é um dos casos que tem que ser dado prioridade. Como ministro, lá a gente deu todo o apoio possível para que aquele trabalho fosse realizado. Eu, no primeiro momento, até me posicionei
no sentido, olha, eu acho que é melhor ir para a Justiça Federal. No entanto, quando eu externei publicamente essa posição de que achava conveniente essa federalização, familiares, né, da vítima, da Marielle, falaram também publicamente que não queriam que fosse federalizado. Primeiro, vamos lá, a gente precisa analisar aqui 2 pontos em específico, tá? Antes que o Beraldo fale aqui. Primeiro, o caso da federalização. Moro falou que poderia estar todo o suporte, e que se fosse o caso da própria família quisesse a federalização, ele se expunha à família, falou que não queria nas mãos do Bolsonaro de forma alguma, ou de ninguém ligado ao Bolsonaro, e o próprio STJ, a família entrou e pediu, e o STJ proibiu que o caso fosse federalizado. Então ficou na Polícia Civil do Rio de Janeiro, e nada tem a ver com a gestão Moro. E aí a gente vai falar também da questão da delação premiada. Mas olha só o que Beraldo diz, que é bem interessante. Moro, como ministro da Justiça, e qualquer ministro da Justiça, não tem que misturar o que é de governo daquilo que é de Estado. A Polícia Civil tem a obrigação de fazer essa investigação no local onde aconteceu o crime, que era o Rio de Janeiro. E a crítica que Moro faz não é uma crítica à instituição da delação premiada, mas sim os 2 pesos e 2 medidas que o PT usa em relação à delação premiada. Como é? Contra eles não querem, mas quando é para que eles se beneficiem, para dizer que estão trabalhando pela sociedade, para esclarecer um crime, aí vale. Esse é o grande problema e essa é a crítica que é feita. Beraldo, o grande problema é que o Moro era juiz da Lava Jato e ele rasgou a toga para virar ministro da Justiça e Segurança Pública no governo Bolsonaro, que era o maior antípoda de Lula. Juiz que vira político do algoz de quem ele investigou e condenou. Eu não consigo superar isso, sinceramente, não consigo superar essa contradição. Você está misturando vários assuntos. Vamos lá, o ministro da Justiça não tem, ele por iniciativa própria, se envolver nas investigações dos milhares de assassinatos que acontecem no Brasil. Se é pedida ajuda, e ele deve oferecer ajuda quando necessário, quando for o caso, se é pedida ajuda, ele tem que ajudar, mas naquele momento em que o crime foi executado, era obrigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro fazer a investigação. E é preciso saber por que essa investigação não andou. E você fica insistindo, ele rasgou a toga. Ele fez aquilo que era prerrogativa dele, o que ele achou que, para ele, era o mais interessante do ponto de vista pessoal. Concorde, não transgrediu nenhuma lei. Está aí eleito senador da República. A gente podia perguntar para o Moro. Enfim, e assim, é interessante como as narrativas são deturpadas. Esse discurso que vocês já devem ter visto muito pela esquerda, ele rasgou a toga. Não, de forma alguma. Não é uma prerrogativa dele, ele resolveu entrar na política, que na minha visão foi um erro gigantesco. Do ponto de vista pragmático, Moro deveria ter se mantido ali como juiz e nunca ter adentrado nesse meio tão peçonhento que se chama política. Mas, do ponto de vista legal, Moro fez aquilo que era a sua convicção, tá de parabéns, fez e assumiu os riscos para isso, tá? Assumiu e hoje vai pagar as duras penas de ter atuado como um juiz no combate à corrupção. Isso é fato. Aconteceu abusos, erros, tudo bem, que se averigue, que se puna abusos e erros, mas e os erros que são cometidos agora e os abusos que são cometidos agora? Quem irá punir isso? Quem correrá atrás disso? Pelo menos, se vai exceder para fazer o que é certo, é melhor do que exceder para perseguir, é melhor do que exceder para censurar, é melhor do que perseguir para instaurar uma verdadeira ditadura contra qualquer aquele que é opositor do que você pensa. Então, convenhamos, nenhum dos dois lados nenhuma das duas perseguições é justificável, tá? Eu não estou defendendo a perseguição antes que alguém venha colocar palavras na minha boca, mas eu justifico a vocês que os pontos são diversos, tá? São assuntos totalmente diferentes. Um visa combater a corrupção, o outro, pelo contrário, está passando pano em tudo aquilo que é corrupção escancarada e demonstrada aí. Já quanto ao caso Marielle, que seja descoberto o real mandante, doa quem doer, que isso se chegue ao final, mas que Beraldo está completo de razão, isso não é papel de atuação do ministro da Justiça Flávio Dino. O papel dele é atuar como ministro. Esse papel é um papel de delegado e é lógico que eles estão fazendo política em cima de um caso macabro que é ceifar a vida de uma pessoa. E diga-se mais, há quem diga que Marielle morreu porque ela estava investigando as milícias, tá? O caso dela era milícia, ela estava fazendo um papel sério de investigação e apontando crimes de milícias, ou seja, investigando o crime, e por isso ela morreu, tá? E aí é lógico,
estão utilizando isso como arma política a favor deles. E não era o que deveria ser, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. É sempre um prazer estar aqui com vocês e a gente volta com mais conteúdo para vocês amanhã cedinho, tá? Amanhã a gente está aqui trazendo mais conteúdo, falando um pouco mais sobre tudo que acontece na política brasileira juntamente aqui com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Um grande abraço e até lá.